Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Ponto de Vista. Eu sou Cananda Micaela e nesse espaço nós vamos discutir temas de relevância na nossa sociedade. Neste terceiro programa discutiremos uma temática bem importante, a misoginia, que de acordo com o dicionário brasileiro significa ódio e repúdio às mulheres. E esse comportamento é expressado com desprezo e desrespeito ao sexo feminino. E para entender melhor a origem desse tema e seus desdobramentos, eu converso com a nossa convidada, Érica Leite, que é formada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, tem pós-graduação em Gênero e Sexualidade, feminista e é gerente do Observatório Maria Beatriz Nascimento na Secretaria Especial de Políticas para Mulheres de Sergipe. Érica, seja bem-vinda ao Ponto de Vista e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com esse tema. Obrigada, Micaela, pelo convite. Agradeço à TV UFES também pelo convite. Muito grata por estar aqui realmente, até porque a partir da TV a gente tem um alcance, né, em massa. Então a gente consegue levar informações necessárias para toda a sociedade, homens e mulheres. Então, esse tema é um tema qual a gente já vem trabalhando, principalmente na minha vida pessoal, na minha vida profissional, já há algum tempo. Desde 2009, eu atuo diretamente no enfrentamento de violência contra mulheres e venho cada vez mais aprendendo. É um aprendizado constante e, acima de tudo, uma desconstrução constante do machismo, que também faz parte da nossa sociedade. Érica, você trabalha como gerente do Observatório Maria Beatriz e a gente quer saber, né, qual o trabalho que é realizado lá. A gente trabalha, o Observatório ele foi criado em março do ano passado, dentro da Secretaria de Política para Mulheres, e a gente trabalha catalogando dados sobre essa mulher sergipana, esse perfil dessa mulher sergipana. Então, hoje, o mapa da mulher sergipana ele é público para toda a sociedade, você vai entrar no site do Governo do Estado, www.se.gov.br. Quando você abrir o site do governo, vai estar lá acesso rápido, mapa da mulher sergipana. A partir daí você vai ter dados sobre violências no nosso estado, você pode fazer filtros por mês, você pode fazer filtro por ano, a gente tem dados de renda através do CAD único, qual o perfil dessa mulher, né? Qual o perfil dessa mulher pobre, enfim, né, dentro das tipificações, pobreza 1, pobreza 2, baixa renda, onde essa mulher está, dentro dos seus municípios. Então, a gente tem todo esse perfil, medidas protetivas de urgência e descumprimento dessas medidas, as violências, onde elas ocorreram, feminicídios, tentativas de feminicídios, inclusive o perfil dessa mulher no campo do trabalho. A gente tem hoje uma parceria com a JUSESE e a Receita Federal, de compreender quais são essas empresas, se elas têm pequeno porte, se elas têm grande porte, e o perfil dessa mulher que está hoje ocupando esse microempresariado no nosso estado. Érica, a misoginia ela está presente em diversos momentos, né, na vida da mulher e isso vem lá do passado, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse tema, o que é o termo misoginia e esse histórico que vem do passado. A gente pode trazer uma narrativa de uma transição que começou muito antes, né, do processo do capitalismo no mundo, mas eu acho que se estrutura muito mais através da transição do feudalismo para o capitalismo. A gente tem uma autora importantíssima, Silvia Federici, que ela traz um conceito muito importante sobre isso, e ela vem nos ensinar, através dos livros dela, sobre isso, e fala justamente que através dessa transição, quando o capitalismo começa a se estruturar, começa-se a desenhar o que é propriedade privada e, acima de tudo, a mulher passa a não ter controle, por exemplo, sobre suas terras, sobre o seu plantio, sobre o seu corpo e sobre a sua autonomia, que começa a partir daí o controle sobre o Estado para com a mulher e, acima de tudo, também o papel da igreja, à época, também como controle sobre esse corpo feminino.
Então, isso é um processo inicial. E aí, a partir daí, a gente tem todo o processo de colonização, que ocorreu principalmente aqui no Brasil, né, com a vinda das pessoas da África, escravizadas para cá, e aí a gente consegue, inclusive, desenhar a partir daí esse perfil, né, desse machismo, desse racismo que também estrutura a nossa sociedade e como isso vai ser destrutivo ao ponto de que hoje, né, a gente tem vários e vários casos de feminicídio. Então, o feminicídio também é fruto dessa misoginia. E existem, Érica, muitos reflexos, né, da misoginia na mulher, né? E como é que isso afeta nas relações sociais hoje em dia? Diversas formas. A gente pode citar algumas aqui, por exemplo, as relações de trabalho, como hoje a mulher ocupa ou não ocupa as relações de trabalho. E aí, a partir daí, eu vou citar um exemplo. Ano passado, a gente passou por um processo eleitoral, processo que elegeu diversas pessoas para ocupar cadeiras no Senado e na Câmara Federal. A gente teve, no Senado, das 27 pessoas eleitas, apenas 4 mulheres. Isso é uma representação de uma relação de misoginia, de uma relação, inclusive, de preconceito a essas mulheres, que muitas das vezes são julgadas incapazes de ocupar determinados espaços, principalmente espaços políticos e de lideranças. E aí, quando a gente vai para a Câmara Federal, a realidade não se destoa. A gente teve 422 homens ocupando a cadeira e apenas 51 mulheres. Então, isso é uma diferença absurda e isso mostra, acima de tudo, como a nossa sociedade ainda transmite, através das representações políticas e partidárias, a misoginia contra as mulheres. A misoginia está enraizada em nossa sociedade. São falas, gestos e ações que agridem e colocam as mulheres em um lugar de não pertencimento, de não ser digna de ocupar grandes cargos ou liderar uma equipe. E os nossos repórteres Beatriz Passos e Jefferson Santos foram às ruas de Aracaju saber das mulheres se elas já passaram por essas situações e como lidam com isso. Nós, mulheres, somos subestimadas a todo momento em diferentes situações do nosso dia a dia. E é por isso que hoje a equipe do Ponto de Vista veio até o Centro Comercial de Aracaju para ouvi-las e saber como se sentem quando se deparam com episódios que diminuem o seu valor devido a questões de gênero. Vamos lá? Nós estamos aqui com a Suzy, ela que é cantora e nutricionista. E Suzy, conta pra gente, alguma vez na sua vida já duvidaram da sua capacidade por você ser mulher? Então, acordei justamente pensando nisso hoje. O quanto, só pelo fato de sermos mulheres, nós recebemos esse tipo de preconceito. Na minha área musical, quando eu vou fechar algum contrato, ou eu vou falar com algum dono de estúdio, fica perguntando, sim, mas cadê o empresário? E aí é como se a mulher, né, ela não tivesse essa direção. Tipo, pedindo para mim descer do carro e andar de bicicleta, que podia varrer casa, tipo, essas coisas assim, que eu estava dirigindo mal, que eu estava atrapalhando o trânsito. Sempre quando tem uma mulher que está à frente de alguma coisa, de uma empresa, algumas pessoas que se encontram dentro do núcleo da empresa sempre tentam de uma forma tirar o seu brilho, né, de você mostrar o seu trabalho como mulher e mostrar a nossa independência do que a gente busca para vencer os nossos obstáculos. Eu encontrei aqui a Michele, que veio da Alemanha, está de férias aqui em Aracaju, e ela conta que está gerenciando o bar que era do marido dela. Michele, como é que está sendo essa experiência, você como mulher? É uma experiência para mim inovadora, desafiadora, porque eu estava trabalhando no bar, né, com um funcionário, só que meu esposo faleceu, então agora eu estou assumindo o bar. E são muitos desafios, né? A gente fica preocupado como é que vai ser, mas a gente vai estudando o mercado, como é que tudo vai se desenvolvendo. E o interessante é que quando os homens chegam lá, quem não conhecia a gente, eu e meu esposo, acha que o rapaz que trabalha é o chefe, né? Então eles ficam surpresos, sabem que é uma mulher, ainda mais nova. Que acha que nós como mulher, né, não temos capacidade, né, de fazer algo, que acha que todas as profissões, né, tudo é para o homem.
né? Mas nós mulheres temos capacidade sim, podemos ir aonde nós queremos e além. Maiara, você me disse também que é autônoma. Alguma vez no seu negócio já duvidaram da sua capacidade? Sim, sim. Pelo fato de ser mulher, sim, de achar que a gente não pode dirigir uma empresa, que a gente não tem capacidade. E realmente isso é uma besteira, né? Porque a mulher, ela tem, desculpa eu falar, mas ela tem mais capacidade em certo tipo de coisas do que até o homem, né? Você é cantora, dançarina. Ah, mas você era dançarina, né? A maioria assim, no âmbito musical, ou já olham com um certo tipo, né? Quando eu vou fechar algum contrato com alguém, já olha para nós mulheres com a turma da banda, quando é mulher, com um olhar mais, assim, vamos dizer, malicioso, né? A mulher sempre, ela, quando está no volante, sempre tem um homem para dizer: ah, aconteceu aquele acidente ali, aposto que é uma mulher que está à frente. A senhora sabe o que é que você está comprando quando eu fui na casa do material e eu me senti assim um pouco ofendida. Eu disse, sei sim o que eu estou indo comprar. E ele levou, né, até a sessão e eu comprei o material. Eu fiquei assim, me sentindo um pouco menosprezada, né? Aqui no Brasil tem muito esse preconceito que o pessoal acha que a mulher não consegue, que a mulher sempre tem que ser diminuída. Deu para perceber pela maioria das respostas que a misoginia, o preconceito contra as mulheres, ainda é um problema muito recorrente em nossa sociedade. Beatriz Passos para o Ponto de Vista. Obrigada, Beatriz Passos, Jefferson Santos, pela matéria. Érica, a gente viu muitas mulheres, né, na reportagem em posições que incomodam os homens por acharem que não é o lugar dela, não é? E nós sabemos que isso tem mudado, só que a passos lentos, não é? A repressão ao sexo feminino, infelizmente, ainda existe, né? E como é que a mulher ela deve agir nessas situações no dia a dia? Antes de responder sua pergunta, a gente tem como eu havia dito, um Brasil extremamente misógino e o governo federal, através do Ministério da Mulher, lançou um pacto federativo também com as empresas sobre o Brasil sem misoginia. Então, respondendo agora a sua pergunta, esse pacto, ele traz justamente o envolvimento de toda a sociedade, movimentos sociais, empresas, autarquias, instituições públicas, vários ministérios, estados, para que juntos e juntes a gente consiga enfrentar essa realidade. Então, para essa mulher que muitas das vezes lida com essa situação na sua esfera de trabalho, quando, por exemplo, ela está na mesma relação hierárquica que um outro companheiro de trabalho, porém, ele recebe 30%, 40% mais salário que ela. E isso não é coisas, por exemplo, muito longe. Às vezes é a nossa irmã, às vezes é a nossa vizinha. Às vezes a relação está muito direta, às vezes somos nós mesmas que estamos ali atuando. Então, como é que ela enfrenta essa realidade? Existe a possibilidade, por exemplo, dela intervir, né, conversando diretamente com a empresa, sensibilizando, inclusive, aquela empresa, para que, a partir daí, ela possa rever essa situação. Ou existe também outras realidades, como através mesmo desse assédio, que ocorre muito, que é o assédio moral, né, dentro do ambiente de trabalho. Essa até é uma fórmula de desestimular, né, as pessoas que têm uma profissão, um cargo, né, mas elas devem continuar lutando, né, Érica? O mercado de trabalho ele ainda é um grande desafio para a mulher, né, e conseguir chegar a espaços e ser validada também é um desafio. E tem situações que a mesma opinião dada por um homem, ela tem mais valor que uma mulher, né? Eu mesma já passei por isso. E você já passou por isso? Quem nunca? Qual foi a mulher que nunca passou por isso? Se tiver, que ela venha até mim e se apresente. Porque até hoje eu não conheci nenhuma mulher. E olhe que eu já percorri muitos lugares, né? E até hoje escuto isso. Inclusive, como também eu percorro vários municípios no nosso estado, eu percebo isso principalmente com mulheres do interior. As mulheres que muitas das vezes somos ensinadas a ser silenciadas. E aí, uma coisa também que eu percebo, a partir dessas entrevistas que foram feitas, e eu vejo isso no cotidiano, é que quando uma repórter ou um repórter chega para uma mulher, ela se esquiva. Ela tem medo, ela tem vergonha,
ela prefere não falar. Mas será que ela prefere não falar ou ela foi silenciada, ela foi ensinada a não falar? E por que o homem tem mais empoderamento para falar? Às vezes ele não tem nem conteúdo, mas ele fala. E isso mostra esse silenciamento. A forma como as mulheres foram castradas durante todos esses tempos. Eu acredito que, se a gente não tem o enfrentamento do racismo, do machismo, das desigualdades sociais, a gente não consegue avançar. Para mim, esses são os 3 pilares para que a gente possa avançar. Não adianta a gente, enquanto eu, como feminista, lutar pela desigualdade das mulheres no ambiente de trabalho, se eu não reconheço que dentro desse pilar de desigualdades dessas mulheres, as mulheres negras estão subalternizadas, colocadas inclusive no espaço ainda de serventia. Elas são as faxineiras, elas são as que estão ali para servir café. Enquanto a gente não luta pelo enfrentamento de todo esse racismo que ainda está presente no nosso Brasil, um Brasil que se estrutura dentro desse racismo, né, dentro de um país extremamente escravocrata, então a gente não avança. É um olhar torto, um julgamento pela vestimenta ou até o questionamento de sua inteligência. A mulher precisa sempre ter que provar o seu lugar. E eu conheci 2 mulheres que passaram por essas situações em seus locais de trabalho. Confira agora na reportagem. Aversão, ódio e desrespeito à mulher. Estas são algumas das definições de misoginia. Uma prática que se manifesta motivada pelo ódio que as coloca em posição de inferioridade em relação aos homens. A misoginia, ela, em sua origem da palavra mesmo, significa o ódio à mulher. Seja por ações, seja por discursos de ódio. A misoginia, ela fere diretamente a existência da mulher de muitas formas, como, por exemplo, violência, discriminação, desrespeito. Nem sempre é fácil identificar a misoginia em nosso dia a dia. O comportamento começa com detalhes que podem parecer pequenos, até chegar a grandes consequências, que deixam a mulher vulnerável. Há muitos anos atrás, em um dos meus antigos trabalhos, em que o superior hierárquico abusou fisicamente de uma subordinada com toques inapropriados, a pessoa estava claramente constrangida, uma situação pública, e eu acho que naquela situação ela não conseguiu exteriorizar. Deu para perceber que ela estava sendo violada da sua dignidade mesmo, naquela situação onde uma pessoa, por estar em um cargo superior, se sentiu à vontade para ultrapassar os limites pessoais mesmo, que qualquer pessoa em um ambiente de trabalho, seja ele homem ou mulher, mas naquele caso especificamente era uma mulher subordinada, e que foi totalmente constrangedor. Sabe aquelas brincadeirinhas ou piadas consideradas bobas, além das chamadas críticas construtivas? Pois é assim que a misoginia começa, gerando algum tipo de humilhação ou constrangimento à vítima. Infelizmente, é muito comum situações em que o homem interrompe a fala de uma mulher antes que ela termine o que está falando. Inúmeras mulheres já passaram por este tipo de situação no ambiente de trabalho. Priscila Andrade é uma delas. A jornalista conta que, enquanto comunicadora, muitas vezes suas opiniões são deslegitimadas pelo público masculino. E eu me deparo diariamente com situações do tipo: um homem falando não tem o mesmo peso ou tem um peso maior que uma mulher falando. Diariamente eu debato sobre política, sobre educação, sobre saúde, temas de utilidade pública de relevância social. Enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto profissional de comunicação, eu tenho sim propriedade e pertencimento de fala para trazer as minhas análises enquanto jornalista. Existem pontos na legislação penal que aproximam a misoginia de práticas consideradas crimes, visto que ela se manifesta de várias formas, seja por violência física, moral, sexual, psicológica e patrimonial. É muito importante realmente saber identificar a misoginia, porque ela também é muito confundida com o machismo. Então, o machismo é um conjunto de crenças e práticas
de uma superioridade masculina em relação à feminina. E a misoginia é como se fosse um combustível, o alimento dessa sociedade machista. Então é muito importante a gente saber identificar, no ambiente de trabalho, por exemplo, questões de violência física, verbal, assédio, de descredibilizar a mulher no ambiente, a fala da mulher no ambiente de trabalho. As empresas devem prestar apoio às mulheres, erradicando essas diferenças que ainda existem no mercado de trabalho. Tem várias formas que as empresas podem lidar para trazer programas efetivos no ambiente de trabalho, que não só busquem a equidade, mas como também a conscientização, que é, primeiramente, um canal de ouvidoria seguro, efetivo para as vítimas, formas de educação, né, de educar o pessoal a entender do que se trata, o porquê tem que evitar, por que é necessário a gente ter essa consciência. E também a equiparação salarial é uma das formas importantes de combater a misoginia no trabalho. A gente precisa estar sempre presente para combater esse tipo de ilegalidade, crueldade até com as mulheres, não é? Que essas mulheres não baixem a cabeça, de fato, e que elas possam buscar auxílio com outras mulheres que passam por situações parecidas. Obrigada, Caio, por me acompanhar nessa reportagem. Érica, a gente viu na reportagem, né, a violência verbal e a objetificação do corpo feminino, desvalorizando a capacidade intelectual da mulher. Essas atitudes misóginas, elas levam a danos psicológicos, não é? Danos psicológicos, com certeza, às vezes até a danos físicos, por exemplo, quando, para além de falar da roupa daquela mulher, ele se sente no direito de tocá-la fisicamente. Então, aquela mulher, ela acaba entrando em depressão, ela acaba não produzindo como ela gostaria, como ela deveria, como ela é capaz. E aí, por exemplo, vai desde um bar, quando a gente frequenta o bar, e aí a gente muitas das vezes percebe determinadas cenas, né, desde um cliente assediar uma garçonete, ou até mesmo o próprio chefe assediar verbalmente aquela garçonete. Então, são diversas relações que aquela mulher acaba cada vez mais se silenciando, né, retroagindo, inclusive, nas suas atitudes e cada vez mais adoecendo, como você bem falou. E existem dois conceitos aí, né, relacionados à misoginia, que é muito falado, que é o machismo e o sexismo, né, que infelizmente eles são agravantes e podem chegar até uma violência contra a mulher, não é? Eu queria que você dissesse a diferença desses termos, né, por que eles estão interligados. O machismo é a ideia de que o homem é superior à mulher, desde questões, por exemplo, físicas, né, de que o homem consegue executar determinadas atividades, e aí o sexismo vem muito também dessa ideia do que cabe à mulher, do que cabe ao homem. Que é coisa mais sexista, que até hoje é reproduzida, do que quando a mulher está gestante, a gente faz o chá de bebê e bota rosa e azul. Isso é puro sexismo. Érica, agora a gente vai falar também sobre a evolução da mulher dentro da sociedade, né? Que ainda se faz necessário a criação de mais espaços de acolhimento e de proteção dessas mulheres, né? Muitas precisam de proteção. Precisam, de fato, mas, acima de tudo, elas precisam de proteção dentro dos seus próprios lares. Porque a violência para a mulher, ela não está na rua, ela está dentro de casa. E, para mim, esse é o principal foco de discussão para todas as pessoas. E a gente precisa, sim, ter uma rede ampla, uma rede segura, uma rede que não seja furada. Mas a gente também precisa compreender que essa mulher também precisa estar segura no seu lar. Eu acho importante a gente alertar também que as pessoas ao nosso redor, às vezes, vêm e tentam não ajudar. Mas não existe, né, aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E tem que meter a colher sim, né, Érica? Como eu costumo dizer, mete a colher, o garfo, a faca, o talher todo, mas, acima de tudo, se envolva diretamente, sabe? Hoje é uma pessoa estranha, amanhã pode ser sua irmã, amanhã pode ser sua prima, amanhã pode ser sua tia.
Então, a relação do envolvimento, ela não precisa ser direta, mas ela pode ser, por exemplo, denunciando de forma anônima. A gente pode ligar para o 180, a gente pode ligar para o 190, se a denúncia, a violência estivesse ocorrendo na hora, principalmente, sabe? Então, o que a gente precisa é sair desse silenciamento e achar que aquilo não vai acontecer comigo, não vai acontecer contigo, sabe? Estamos chegando ao final desse episódio, né, aqui do Ponto de Vista, e a gente costuma encerrar o programa perguntando sempre aos nossos convidados, em linhas gerais, né? Qual o ponto de vista que você tem sobre esse tema de hoje? Já que a gente já está na última pergunta, mais uma vez eu quero agradecer, né, a toda a equipe, a você, Cananda, pelo convite e dizer que estar nesse espaço é extremamente importante. E debater esse ódio às mulheres é dizer aos homens que a gente não está aqui para disputar espaços, a gente não está aqui para ser mais do que eles ou menos que eles. A gente está aqui para romper essas estruturas de violência. É isso, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença da nossa convidada de hoje e também a você aí de casa que nos acompanhou nessa discussão. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!